Olá! E chegamos ao nosso último estudo da Epístola aos Hebreus. 1 ano e meio já de trabalho, eu não consigo expressar a satisfação e a alegria que está no meu coração de concluir esse primeiro estudo bíblico depois que comecei a ensinar na internet. Na verdade, estou aqui ensinando tudo aquilo que já ensinei na igreja. Eu iniciei Romanos no YouTube em 2011 e eu não continuei, e é a epístola que iria iniciar com a graça de Deus, concluindo Hebreus. A satisfação é enorme e dou graças a Deus por isso. Vamos analisar hoje o capítulo 13, versículos 18 a 25. Faça a leitura da passagem. O objetivo desse estudo: analisar as últimas recomendações para os cristãos dadas pelo autor aos Hebreus. Vamos analisar? O versículo 18 diz: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Que coisa maravilhosa, né? Alguém que está vivendo de boa consciência, vivendo realmente o cristianismo, ele pede para orar por ele. Oh, que delícia! Vamos orar pelos nossos pastores, pelos missionários, por todos aqueles que têm vivido o cristianismo. Assim como por todas as pessoas, né? Especialmente por aqueles que nos pedem oração, porque o autor aqui pedia: orai por nós. Não somente por ele, mas por aqueles que talvez os seus leitores soubessem quem eram. E ele vai citar o nome de alguns aqui. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Interessante que aqui lembra muito o apóstolo Paulo. Os eruditos têm chegado à conclusão de que a escrita, de que a forma e tudo mais de texto não remete ao apóstolo Paulo, mas era bem o estilo do apóstolo Paulo isso daqui. Quando ele estava preso, ele dizia: eu quero chegar mais rápido, eu quero sair mais rápido, né? Então isso aqui lembra muito o apóstolo Paulo. Bem, seja o apóstolo Paulo ou não, o apóstolo Paulo sempre foi um dos sugeridos como autor da epístola, embora tenha sido muito rejeitada a sua autoria. Ele diz: rogo-vos com muito empenho que assim façais, ou seja, orem, a fim de que eu seja restituído mais depressa. Versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Realmente, se Deus não fizer na pessoa do pastor dos pastores, do pastor das ovelhas, não nos aperfeiçoar em todo o bem, realmente nós não vamos cumprir toda a vontade de Deus para a nossa vida. Que esta oração do autor aos Hebreus seja a nossa oração pessoal também. Se você precisa se inspirar em um versículo bíblico para orar, eu sugiro para você Hebreus 13, 20, para você se inspirar. Leia antes de orar. Versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ou seja, toda a exortação passada, tudo aquilo que nós nos debruçamos aqui em todo o estudo de Hebreus, todos os vídeos que você assistiu, tudo isso eram palavras de exortações, palavras duras de exortação, né? E ele diz que vocês suportem isso, porque é realmente o aprendizado de Deus, é o ensino de Deus, a fim de nos moldar conforme a vontade dele. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele
caso venha logo, vos verei. Outra razão para a possível autoria de Paulo, porque frequentemente Timóteo andava junto com Paulo, e seja quem for o autor, sabia que Timóteo estava preso e está notificando, escrevendo, que ele foi posto em liberdade. Saudai todos os vossos guias ou todos os vossos pastores, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Provavelmente o autor estava na Itália e nós sabemos que o apóstolo Paulo passou os seus últimos anos na Itália. São razões que levam, a crer que a autoria seja do apóstolo Paulo, mas é apenas conjectura. A graça seja com todos vós. Não existiria uma forma melhor de terminar. A graça, a raiz de Deus, o poder de Deus que atua em nós e através de nós. Este poder, não como o poder de um leão que estraçalha quando está com fome ou quando está irado, mas um poder que fala e o Espírito Santo fala junto e convence corações. Diz, Atos dos Apóstolos diz de Estevão que era um homem cheio de graça e poder, mas com todo esse poder ele se deixou apedrejar, porque quando ele falou, ele tocou no coração das pessoas que entenderam, mas não quiseram se arrepender. E ele se deixou levar, ele foi apedrejado. Ele não usou o poder de um leão, ele utilizou o poder da graça. E depois ele disse, eu vejo o meu Senhor em pé. É a única vez no Novo Testamento e em toda a Bíblia que se há o relato de se ver o Senhor Jesus em pé. De alguém ter visto da terra isto, não me recordo de outro relato. Isto é a graça de Deus, o poder de Deus, mas um poder utilizado conforme o Senhor Jesus utilizou. Com o seu poder, ele criou toda a criação. Então a criação revela o seu poder, mas a encarnação revela a sua humanidade e revela o seu poder, com o qual demonstra o quanto ama o ser humano, o quanto ama a Deus. Não haveria realmente melhor forma do autor concluir esta epístola. Que maravilha, que felicidade ter chegado ao final desta epístola aos Hebreus. Agradeço a você que acompanhou cada estudo, cada vídeo e convido você a nós continuarmos estudando outros livros conforme a vontade de Deus, confirmando-se a vontade de Deus, pretendo em breve continuar os estudos da Epístola de Romanos, que comecei em 2011, estamos em 2017, eu não concluí, mas com a graça de Deus agora, vamos começar para concluir, assim como foi com Hebreus. Muito obrigado, Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja com você. Amém.